Eu acredito que todos lembram da Isabel Veloso, uma menina que estava em câncer com estágio terminal, que emocionou o Brasil, do seu posicionamento de vida e da sua maturidade. Porém, com o tempo, parece que veio a desconfiança de que ela não estava com câncer realmente e tudo que ela estava querendo era mídia, por causa dos anúncios que ela fazia, de golpe, etc e tal. E com isso veio a desconfiança. Ela tinha 6 meses de vida. Passou-se 6 meses, nada aconteceu. E agora, tudo veio à tona. A realidade veio à tona, está viralizando aí. Eu vou comentar sobre isso. A Isabel realmente estava com câncer ou tudo foi uma farsa? Ela agora veio a público dizer o seguinte: eu fui curada. Vamos entender melhor isso aqui? Eu quero colocar minha opinião aqui também, porque eu, Érico Soares, já orei muito pela Isabel Veloso, eu pedi muito a Deus pela vida dela. E eu vou aqui comentar. Será que a cura dela é verídica ou ela apenas agora falou que está curada porque nunca esteve com câncer? Vamos comentar sobre isso? Então, seja bem-vindo à sua presença. É um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você aqui. Irmãos, amigos, senta aí que lá vem bomba. Treme tudo que lá vem bomba. O negócio é o seguinte: a Isabel Veloso, com a história de ver uma menina, 17 anos, com a vida inteira pela frente, em câncer com estágio terminal, começa a viralizar na internet, falando sobre seus últimos dias de vida, suas expectativas, seus sonhos, e um dos seus sonhos era casar e o outro sonho era ter filho. Ela conseguiu casar, foi uma benção, e logo depois que ela casou, ela conseguiu também ter filho, aumentando assim ainda mais a desconfiança que ela não estaria com essa doença, porque como que ela iria continuar o tratamento se ela estava enferma, se ela estava com essa doença, ainda mais em estágio terminal? Ela começou também a fazer propaganda de um remédio da qual seu pai era embaixador contra essa enfermidade. E segundo ela, esse remédio está fazendo um grande efeito na saúde dela. Algumas pessoas começaram a duvidar, mas até médicos, segundo ela, médicos dela, veio a público falar: não, realmente o quadro dela o quadro clínico dela é sério. Realmente ela está em estágio terminal, passou por muito tratamento, igual, por exemplo, esse médico que você vai ver aqui agora falando. Olá, meu nome é Bruno, sou cirurgião oncológico e acompanho a Isabel desde o início, desde outubro de 2021. Eu ia permanecer em silêncio, mas essa semana eu conversei com o Lucas e com a Isabel, ficamos algumas horas no consultório conversando, e eu percebi o quanto a situação de ofensa está causando mal e sofrimento a eles. Então eu resolvi fazer esse vídeo para atestar a seriedade da doença dela e a gravidade da doença dela. A Isabel é uma menina que chegou para mim com 15 anos, eu lembro que ela chegou com muita falta de ar, e logo de cara eu nem sabia como ela tinha feito a viagem de 2 vizinhos para Cascavel. No dia que ela chegou, com muita falta de ar, eu logo internei ela. A gente fez um alívio desse líquido que ela tinha no tórax, uma tórax sintética que chama, para aliviar, né, essa falta de ar para ela. E no dia seguinte a gente ia para uma cirurgia. Talvez uma coisa que ela não saiba, e que eu nunca contei para ela, que não fazia diferença para ela, mas que no segundo dia de internação dela, ela quase foi a óbito, né? A segunda cirurgia, quando ela entrou no centro cirúrgico, entrou bem taquicárdica, ela tinha uma lesão grande no tórax, que comprimia, né? Ela já falou isso em outros momentos, que uma grande lesão comprimia o coração dela. Então, logo após, né, ela chegar taquicárdica, na indução anestésica, provavelmente após o relaxamento, essa massa desabou, né? E ela teve uma compressão de via respiratória, uma compressão cardíaca muito importante, que ela evoluiu com bradicardia, então ela chegou a uma frequência de 30, chegou a desaturar a PA inaudible. E naquele momento, a gente estava com uma menina de 15 anos na mesa, indo a óbito. Foi quando a gente decidiu drenar o tórax, passar um tubo diferente, e a gente aplicou algumas manobras, algumas medicações. E a gente demorou muito tempo para estabilizar ela, muito tempo para ela voltar do ponto de vista de ter uma pressão, de ter uma frequência cardíaca razoável. Então foi uma situação muito grave, que ali a gente quase perdeu. Mas graças a Deus deu tudo certo. E ainda após isso tudo, né, que a gente, nessa situação grave que a gente passou, com a menina quase indo ao óbito na nossa mesa cirúrgica, a gente tinha que fazer o diagnóstico. Foi quando eu realizei a segunda cirurgia, a tiroskopia, e lá conseguimos fazer o diagnóstico realmente do linfoma, né? Eu já fiz 5 cirurgias na Isabel, né? Algumas boas, algumas ruins. Umas boas como a retirada do catéter, né? Quando você termina o tratamento e você não tem que fazer mais quimioterapia. Mas infelizmente a última cirurgia que eu fiz para ela, contra a minha vontade, mas ela tinha solicitado que fosse eu, em janeiro de 2024, em que eu realizei a linfodenectomia, né? Uma cirurgia para retirada de alguns linfonodos do pescoço e que realmente constataram essa recidiva. Para essa última recidiva foi preciso uma medicação para ela.
ela teve uma reação muito forte. Então, os sintomas que ela apresentou de reação dessa medicação mostraram sequelas nela até hoje. A Isabel não mostra as complicações, não mostra sofrimento na rede social dela. E talvez isso seja o motivo que as pessoas não acreditam na seriedade da doença dela. Mas tudo que ela passa, as noites de sofrimento, as dores, a falta de ar recorrente, a dor torácica recorrente, isso tudo existe e isso tudo é real. Então, que esse vídeo possa amenizar um pouco as críticas, que esse vídeo possa esclarecer algumas coisas. Claro que esse vídeo foi solicitado que pudesse fazer, foi autorizado por ela. E, bom, agradeço a atenção de todos. Vamos conversar um pouquinho sobre o caso da Isabel Veloso. Então, como todo mundo tá sabendo, né, a notícia é que agora a Isa e o Lucas vão ser 3. Isabel e Lucas estão grávidos, né? A gente sabe também que o quadro da Isabel tá estável, tá controlado. Ela tá conseguindo se manter controlada sem sintomas, sem dor na grande maior parte do tempo. Faz tempo que não precisa usar também o oxigênio. Isso é muito bom, para isso que serve cuidados paliativos, né? Para realmente continuar seguindo e tendo mais, conseguindo desenvolver, né? E resolvendo mais as metas e os objetivos da vida. É isso que a gente quer com cuidados paliativos. A orientação desde o início sempre foi para não engravidar, né? Por causa dos riscos que as medicações que a Isabel estava usando e até pela doença mesmo. Lembrando que a grande maior parte dos sintomas da Isa a gente conseguiu controlar com o CBD. Agora a gente faz uma pausa durante a gestação, né? Ela acaba utilizando medicamentos mais estáveis para uso durante a gestação mesmo. O CBD ainda tem poucos estudos para esse período da vida da mulher. E depois retornamos, né, novamente com uma medicação para continuar com todo o tratamento. E é isso, que sejam abençoados, que venham com muita saúde. E é isso aí, beijo. Então, algumas pessoas começaram a duvidar pelo que estava acontecendo, por exemplo, os anúncios de golpe que ela estava fazendo, e também porque, como uma mulher em estágio terminal, agora está grávida. De duas coisas, uma, ou ela era totalmente sem juízo, ou ela estava mentindo. E aí? O que aconteceu? A Isabel agora vem a público contar seu testemunho e dizer: eu fui curada, eu recebi a cura, o câncer está em estado positivo, fui curada. Veja isso daqui. O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito... O caso da jovem que estava com um câncer terminal, engravidou, comoveu as redes sociais, mas tudo não passou de um engano, no mínimo um engano, Périco. No mínimo, Joelson, a Isabel Veloso, ela compartilhou aí no começo desse ano, em março desse ano, ela tem 18 anos, aí são imagens dela, e o caso dela ganhou notoriedade porque ela disse que ela tinha um prognóstico de 6 meses de vida. 6 meses. Devido ao câncer, né, ao linfoma de Hodgkin, que é o câncer que ela enfrenta aí desde que foi descoberto em 2021. E aí gerou-se toda uma comoção, ela chegou a fazer também algumas campanhas na internet e tudo mais. O que acontece? No dia 11 desse mês, ela compartilhou, e nesse meio termo também ela casou aí com o namorado dela, a gente tá vendo as imagens, e aí no dia 11 desse mês... Teoricamente casou para viver ali com ele 6 meses, mas... Isso, que é o tempo aí estimado que ela tinha de vida. No último dia 11, ela compartilhou nas redes sociais uma notícia que já dividiu a opinião aí da internet. Ela afirmou que estava grávida. E aí o pessoal se perguntou, como assim? Se você está em câncer, em estágio terminal, como é que ela vai engravidar? Porque a gente sabe que a mulher, quando ela engravida, ela não pode fazer uso de alguns medicamentos, né? Sobretudo de algumas medicações. Radioterapia. E aí, no caso dela, dividiu muito as opiniões, mas o fato é que ela vem enfrentando críticas também. Algumas pessoas também apoiaram essa iniciativa dela. E aí agora, a médica que cuida da Isabel, né, que é a doutora Melina Branco, ela afirmou que ela não está com câncer em estágio terminal, mas ela está em cuidados paliativos, uma vez que o tumor dela está controlado e é pequeno, né? Não é tão grande assim. Entendi. Ou seja, aquela ideia de que vai morrer em 6 meses, só tem mais 6 meses de vida, isso tudo está
desfeito. Pelo menos descartado, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esses cuidados paliativos é oferecer qualidade de vida, né? Para o paciente que esteja com a doença grave, para ele e para os familiares, mas que ele viva bem, né? Conviva esses dias aí. É uma doença que também praticamente é incurável, mas aí a médica levantou essa polêmica, porque ela não disse nem se ela estava com os dias contados ou não. Pois é. Só disse isso. Curioso até ela falar a respeito de um caso assim publicamente. Mas nós temos aí um vídeo da influencer, temos aí. A Isabel, que ela reclamou aí dos haters, né? Da internet, aí, da opinião do povo. Vamos ver. Por conta da fala da médica. Vamos ver aí. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada, eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E gente, eu tô indo agora pro C11, hoje minha consulta pra ver, enfim, como que tá as coisas, se tá tudo bem, se eu vou ser encaminhada para Curitiba ou não, para fazer consulta do transplante e o resultado do meu exame. Tô um pouco ansiosa e também o resultado de se alguém da minha família é compatível comigo. Ô, gente, acredita só, não só acredita que entrou em remissão. Cacilda! Meu Deus, eu tô me tremendo. Eu acabei de sair da consulta, tô com o papel do exame de sangue, eu tô com os papéis aqui do meu exame. E veio que eu tô em remissão completa. Caralho. Deus me perdoa pelo palavrão, mas meu Deus. Aí eu já tô com os papéis aqui da compatibilidade também. Gente, eu tô muito feliz. Meu Deus, cara. O resultado deu que uma irmã minha é 50% compatível comigo. Só que agora eu vou ir ser caminhada pra Curitiba, pra fazer uns exames para ela também, pra ver se eles acham certo fazer, tipo, 50% o transplante, ou se eu vou entrar na fila de doadores, né, pra fazer um transplante 100% compatível. Gente, eu não consigo nem falar direito, tô muito feliz. Meu Deus. Sabe o que mais me emociona nisso? É que se tudo der certo, se essa porcaria nunca mais voltar, porque eu vou poder ver meu filho crescer. Você tem ideia disso? Eu acho que, meu Deus, é a maior alegria pra mim, sabe? Ai, eu não consigo nem descrever o que eu tô sentindo, gente. Meu Deus, tô muito feliz. Sei lá, esse transplante tem que dar certo. Esse tratamento tem que dar certo, porque eu preciso continuar bem, eu preciso continuar assim. E, ai, gente, meu Deus, eu tô muito feliz. Vocês não têm ideia. Ai, gente, que alegria. Meu Deus, um ano atrás eu tava literalmente esperando a morte, gente. E agora, olha só. Ai, eu nunca apareci chorando aqui pra vocês, mas hoje eu não pude me conter. Meu Deus. Sabe o que é o negócio? É que se eu não tiver... Eu falo, gente, o Arthur salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida. Se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse visto que tava grávida, gente, eu estaria no caixão nessas horas. Vocês têm ideia disso? Meu Deus, gente. Meu Deus. Minha vida mudou, assim, completamente. Pra muita gente que duvidou de mim, que eu não tinha nada, eu passei calada. Eu enfrentei tudo isso calada, gente. E só seguindo a minha vida e lutando por mim, pela minha família. E agora sim vocês podem falar que eu não tenho nada, porque agora sim eu não tenho nada. Porque eu venci esse caralho. Eu consegui. E vai dar tudo certo, vai continuar dando tudo certo. Agora eu quero colocar minha opinião sobre esse assunto aqui. Eu acredito que ela estava enferma. Gente, por mais que eu seja crítico, às vezes vocês me acham louco, um carrasco e tal. Eu acredito que uma jovem não faria tal loucura de fingir tal doença. Apesar que aconteceu de uma jovem fingir essa doença aí. Não sei se vocês lembram de outro caso que aconteceu. Uma jovem fingiu, mas acabou sendo desmascarada. Mas se ela estava enferma e eu entrei em oração por ela, pedindo a Deus que curasse ela. Agora que ela foi curada, eu não acreditaria na cura dela? Sendo que tanta gente comprou a luta dela, comprou a briga dela e orou por ela. Agora eu não vou acreditar que ela foi curada?
Quer dizer, eu peço a Deus um milagre pela vida de uma pessoa e ao mesmo tempo do que eu não acredito que esse milagre aconteça. Não, gente. Se ela tá mentindo, se ela um dia mentiu, é ela com Deus. Se ela fosse louca o suficiente para mentir, ela sabe que nossas palavras têm poder. Ela sabe que toda ação gera uma reação. Pode ter certeza. Mas eu acredito sim que ela foi curada, que ela recebeu a cura de Deus, que Deus fez um milagre na vida dela, porque uma mulher que estava em estágio terminal, 6 meses de vida, passou dos 6 meses, teve filho, um filho abençoado, um filho saudável, agora ela está curada. É glória a Deus por isso. Ah, mas e se for mentira? Se for mentira, é ela com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz o meu papel de cristão. Eu orei pela vida dela. Você que orou pela vida dela, você fez o seu papel de cristão. Mas se ela não tiver, é ela e Deus, meu irmão. É ela e Deus. É ela e Deus. Mas imagina a maravilha. Se ela realmente, eu acredito que ela realmente estava com essa enfermidade. Agora ela tem toda a chance, toda a possibilidade de crescer, de ver o seu filho crescer, de cuidar do seu filho, de dar educação ao seu filho, de dar amor, carinho, afeto ao seu filho. Olha, vamos nos alegrar com essa notícia? Vamos nos sentir felizes com essa notícia? Porque o nosso Deus tem poder para curar. Não, mas ele câncer, estágio terminal. Meu irmão, o meu pastor estava com câncer, estágio terminal. O médico mandou ele embora para morrer em casa. E ele foi curado através de orações. No quarto dele, ele foi curado. Bom? Então, eu acredito. Comente aqui sua opinião e até uma próxima.